Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Derrira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no canal do YouTube, no Instagram e nas demais redes sociais também, como o LinkedIn. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 10 do 10, 10 de outubro de 2025. Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. Exatamente, Dia Mundial da Saúde Mental, que traz para a gente reflexões, né? Esse dia foi instituído lá em 1992, o dia 10 de outubro, né, o Dia Mundial da Saúde Mental, para a gente poder falar sobre o tema, conscientizar a população sobre a importância de se cuidar da saúde mental. A gente sabe que no Brasil existe o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, que é o mês de conscientização de saúde mental no Brasil, que foi criado bem mais para frente por psicólogos lá de Minas Gerais. Ok, pessoal? Mas vamos falar de saúde mental, principalmente nas organizações no âmbito corporativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal, uma a cada 8 pessoas, exatamente, uma a cada 8 pessoas sofre com algum transtorno, né, alguma condição mental. Então, isso significa que provavelmente você conhece alguém ou até você mesmo já passou por isso, né? Ou está passando, às vezes não sabe que está passando, precisa ser feito um diagnóstico, precisa ser feito um acompanhamento. E esse tema é muito relevante. Hoje eu estava vendo até uma reportagem acho que da Forbes no Instagram, até publiquei, eu republiquei, né? A reportagem da Forbes falando que as pessoas estão mais preocupadas com saúde mental do que outros fatores, né? Isso é muito interessante. As pessoas e as mulheres estão mais preocupadas do que os homens sobre saúde mental. Traz para a gente uma reflexão muito grande. A saúde mental ela interfere nas outras áreas, todas as áreas, convívio familiar, profissional, principalmente, que a gente vai falar um pouquinho. Mas a saúde mental ela comanda o restante do nosso organismo, do nosso corpo. E se tua saúde mental estiver abalada, pessoal, né, estiver com alguma coisa para poder fazer um acompanhamento mais próximo, tem que ser feito. Porque a probabilidade disso escalar, né, ter uma escalada para outros fatores é muito grande. Então, em 1992, a Federação Mundial de Saúde Mental, né, reconhecida pela OMS, com o objetivo de aumentar a consciência, né, sobre saúde mental, reduzir um pouco desses estigmas, incentivar cuidados preventivos, instituiu o dia 10 do 10, né? Então, assim, todo ano tem um tema e tudo mais. Mas, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que imaginar também os impactos socioeconômicos, né, como depressão, ansiedade, são maiores causas de afastamento no trabalho, por exemplo. E esse afastamento no trabalho ocasiona uma má qualidade de vida com a família, com os entes queridos, com a tua vida privada, porque envolve economia, envolve dinheiro, envolve carreira. Então, quando a pessoa tem um prejuízo na vida profissional, isso vai interferir também na vida pessoal, obviamente, né? Porque a gente está falando de economia. Então, quando a pessoa leva uma condição para a empresa, para o seu ambiente de trabalho, ela leva também a expectativa da família. Ela leva a expectativa sobre carreira. Então, isso, como se diz, os cuidados têm que ser maiores, porque acaba influenciando, né, várias áreas. Então, a gente imagina ansiedade, que é um dos temas mais comuns, né? A hiperatividade também, a gente pode falar de déficit de atenção. E aí muita gente vem falar assim, tá com déficit de atenção, é TDAH. Hoje o pessoal tá com mania de diagnosticar TDAH, transtorno de ansiedade, depressão, com um toque de mágica, né? O próprio burnout também. Então tem formas corretas de se diagnosticar, né? Em consultório, em consultório clínico, eu atendo principalmente executivos, empresários na clínica mesmo, né? Estudantes também. E com cenários preocupantes. E aí, quando você vai fazer toda uma investigação de ansiedade, a pessoa já está num pico de ansiedade, já beirando uma depressão, que é a principal causa de incapacidade do mundo hoje é a depressão.
E aí, quando a gente liga para o esgotamento no mercado de trabalho, a gente está falando do burnout, né? Daquele esgotamento do mercado de trabalho, das suas atividades laborais. E das atividades laborais, a gente fala muito quando a pessoa levanta, as pernas estão cansadas, parece que você não dormiu nada, o corpo está cansado, você acredita que teu sono foi ruim. Provavelmente seu sono foi ruim, mas não teve qualidade a ponto do teu organismo se recuperar, né? A ponto do seu organismo se recuperar. E aí, quando a gente leva para a clínica e começa a fazer uma medição, você vai ver simpático e parasimpático num total descontrole e uma discrepância muito grande, né, do nível de recuperação da pessoa. Então, aí você vai investigar, já afetou alimentação, relacionamento amoroso, entre outras coisas. Então, o burnout aliado à depressão, aliado à ansiedade, né, entre outros transtornos de humor, né, até por uso de substâncias também. Quando a gente fala uso de substâncias, não entenda somente o uso de drogas, tá, pessoal? Entenda também o uso de álcool, entre outros, até lícitos, que atrapalham muito na condução da vida da pessoa, beleza? Então, a saúde mental no ambiente de trabalho, né, como que as empresas podem criar um cenário positivo, né? Como que as empresas podem criar um cenário positivo? A gente que milita muito no mercado de trabalho dentro das empresas, a gente acompanha muitos CEOs, diretores, às vezes não dando a devida atenção para o tema, né? Porque nós sabemos que temos treinamentos, metas para cumprir, prazos, indicadores, a produtividade. E aí, realmente, eu que lido com empresários, eu vejo que eles se importam com a saúde mental quando a saúde mental deles já começou a dar sinais de necessidades de cuidados. Então a gente vê os empresários falando assim: poxa, doutor, mas se eu tô dessa maneira, não tá legal, eu não tô bem, não tô rendendo, eu não consigo mais tocar o negócio. E aí, às vezes, ele se atenta para a pergunta: como será que está a saúde mental do funcionário dele, do colaborador dele? Será que o colaborador dele está com a saúde mental controlada, tem uma qualidade de vida no trabalho? E às vezes a gente não pensa nisso, né? Então, óbvio que empresas podem criar programas de apoio psicológico, de flexibilidade, redução de um cenário interno conturbado, enfim. Se a gente voltar lá nos primórdios do RH, da criação do RH, se a gente for falar lá de Taylor e Fayol, da administração científica, era o engenheiro Frederick Taylor, né? E ele na produção de tempos de movimentos, do método de produção, ele percebeu que as pessoas começaram a produzir mais dentro das fábricas à medida que a empresa se preocupava com elas. E tiveram experiências também na área, né? Em Chicago, nos Estados Unidos, com colaboradores de uma fábrica onde se pintou todo o galpão de produção de cores escuras, de preto, tirou a ventilação, deixou a janela para a pessoa focar só no trabalho. E as pessoas tinham cargas horárias exorbitantes de trabalho e tinham um certo time de produção. À medida que foi flexibilizando alguns fatores, a produção foi aumentando. Como, por exemplo, pintar as paredes de branco. Como, por exemplo, ventilar o ambiente. Né? E aí eles perceberam que a produção aumentava. Por que será, né? Para quem já assistiu o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, aquela produção em massa, né? Ele pegava, fazia, a cabeça dele já estava... Tinha hora que ele estava assim, ó, apertando peça e já não conseguia falar nada. Ele não tinha tempo nem de ir no banheiro, de descansar, enfim.
E aí os donos começaram a perceber que as pessoas iriam produzir mais se tivesse um ambiente legal. Aí teve, obviamente, toda a história da redução da carga horária, né? E viram que as pessoas estavam produzindo mais. Moral da história, às vezes eu sinto que alguns empresários parece que eles se esqueceram de focar nas pessoas. E se a gente está num mundo tão competitivo hoje, um mundo de metas e indicadores que precisam ser batidos, os empresários precisam realmente abrir a cabeça para um cenário de cuidar de gente. E cuidar de gente não é só dar uma estrutura com um freezer cheio de coisas para comer, dar folga no aniversário somente, bater palmas no aniversariante do mês, né? Pegar a última sexta-feira do mês, aê, parabéns para todo mundo e volta a trabalhar a mesma coisa. Ou botar lá no moralzinho, né? Botar no moral, parabéns fulano de tal, fazer só um moral. A saúde mental dentro da empresa é mais do que isso. Ela envolve principalmente relacionamento dentro da empresa. Ela envolve se importar com o funcionário dentro da empresa. Ela envolve dar condições do funcionário atingir suas metas, né? Fazer o seu trabalho de forma correta. Eu lembro muito de um diretor que eu tive numa empresa que eu tenho muito carinho por ela, que eu fiquei lá 6 anos como gerente de RH. E tinha um dos diretores que ele falava assim para mim, Derrira, funcionário feliz é funcionário batendo meta. Ele falava desse jeito para mim. Em partes ele tem razão, né? Em partes, o funcionário que bate meta ele é feliz. Mas nós temos outros fatores, né? Agora, se a empresa dá condições do funcionário bater a meta, obviamente, a probabilidade de nós termos pessoas felizes é muito maior, claro, né? Então, o funcionário bater meta com condições de venda ou de relatórios, de um computador, de um telefone, de um ambiente legal, é metade do caminho andado. Né? E aí a gente fala, obviamente, de uma flexibilidade maior, de um tato da liderança com o funcionário, né? De uma tratativa. Tanto que a nova NR1, agora com a Lei 14.831, nós vamos ter que falar sempre dessa lei, gente, não tem como, parece batido, está todo mundo falando da NR1, da implantação de NR1. Eu sei, fizemos um vídeo no canal aqui falando sobre a implantação da NR1, porém nós precisamos sempre falar dessa lei. Essa lei veio para pelo menos abrir os olhos do empresariado para, cara, você precisa ter atitudes para tomar conta da saúde mental dos colaboradores. Ponto. Não tem para onde correr. Porque o governo ele fala o seguinte, olha, eu estou gastando muito com afastamento de saúde mental, né, o SUS, etc. e tal. Então o governo fala o seguinte, empresas, me ajuda a tomar conta disso aqui. E aí, se o funcionário tiver uma ação contra a empresa por questões de saúde mental, a empresa tem que estar amparada e, olha, eu estou fazendo aqui a minha parte. Porque a gente sabe que a saúde mental que vai lá para o trabalho, ela é acometida também por questões de dentro de casa. A pessoa briga com a esposa, com o marido, briga com o filho, com o vizinho, chuta o cachorro, está devendo a padaria, está devendo o supermercado, não tem dinheiro para pagar, o pessoal da família está enchendo o saco. Enfim, N fatores, até de saúde também, né? Sei lá, minha sogra está internada, meu tio está com... E ele leva toda uma preocupação para o cenário da vida particular dele, ele leva esse cenário da vida particular para a vida privada, para a vida corporativa. E aí a gente não pode, obviamente, colocar tudo nas costas da empresa e falar que é tudo culpa da empresa, né? Então, o que a lei fala? Empresa, me ajuda a cuidar também, né? Crie alternativas, capacite os líderes, né? Então, o PDL, o Programa de Desenvolvimento de Líderes, hoje, ele já passa a ser praticamente obrigatório nas empresas. Né? Treinar liderança não é só para bater meta, é treinar liderança para mexer com gente. A gente fala de saúde mental nas empresas. Né? Eu quero até que vocês comentem o vídeo aqui, pessoal. E se vocês derem ideia de alguma empresa, de algum empresário que a gente possa fazer uma entrevista e trazer aqui para o canal para falar como que essa empresa está fazendo para cuidar da saúde mental dentro daquela empresa. Trazer alguns exemplos para a gente. Estamos totalmente abertos aqui no canal para poder trazer empresários para conversar com a gente. Já fiz convite para alguns, estou esperando a resposta deles, tá? Quero ver se a gente faz entrevista na própria empresa. A gente leva um material de câmera e faz entrevista na empresa para poder
dentro do cenário dele, o empresário falar para a gente o que ele tem feito para cuidar da saúde mental dos colaboradores, né? Aonde que ele acha importante, no cenário dele, o que mais acontece, né? Independentemente do porte da empresa, independentemente do segmento da empresa, a gente sabe muito bem que o tema saúde mental ele é inerente a ser humano, né? Então nós vamos ter problemas parecidos com dimensões diferentes, talvez, né? De um setor para outro, talvez. Mas é importante a gente falar com esse pessoal também para trazer aqui informação para vocês. Então, o que a gente pode fazer a pessoa para a própria saúde mental, né? Práticas de autocuidado. O sono adequado, exercícios físicos, alimentação equilibrada, né? Enfim, momentos de desconexão, de lazer, né? E principalmente desconexão digital, tá, pessoal? Desconexão da tela, do digital, do celular, do ritmo do celular. Eu falo muito isso para meus alunos de neurociência na faculdade de psicologia, a questão da tela, tanto que a tela está fazendo mal para a gente, né? O celular, a televisão, o próprio computador, né? Você que está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube ou por algum outro canal nosso, tá rolando o vídeo, né? Nós estamos aqui com um pouco mais de 15 minutos, 16 minutos de vídeo, e a probabilidade de algumas pessoas que começaram o vídeo não estar nesse momento é muito grande, né? A cada, sei lá, 10 pessoas que começam o vídeo, 2, 3 terminam o vídeo. Por que será? Porque não tem paciência de focar em algo. Então a atenção ela está muito desalocada. Eu começo a prestar atenção naquilo, logo meu cérebro já me manda para outra coisa e me manda para outra. Calma. E no serviço, o que está acontecendo? Como é que está a capacidade cognitiva do pessoal de focar em algo dentro do trabalho, não é verdade? A gente tem que começar a medir isso também. Eu preciso bater meta, eu estou trabalhando com isso, mas já vou para aquilo outro, porque nós condicionamos a pegar o celular e virar a tela rapidinho. O que a gente precisa? Eu tenho que... Isso aqui não me importa, isso aqui importa, não importa. Eu falo isso semanalmente com os meus alunos de neurociência, né? Então nós temos que ter uma rede de apoio de família, né, amigos, comunidades, enfim. Procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras também, fazer né, essa aliança entre psicologia e psiquiatria é importante, tá? Não procure só um ou só outro, dependendo do teu caso. Comece no psicólogo, pode começar no psicólogo, né? Faz um diagnóstico geral da tua situação, depois se quiser ir no psiquiatra, já com o quadro do psicólogo, para ver se tem alguma medicação, se for o caso disso, né? Então cada caso é um caso, né? Então procure o seu profissional. Repito, a gente atende clínica também, eu atendo mais à noite, por conta das empresas, né? Como eu sou psicólogo corporativo, eu estou muito dentro de empresas praticamente todos os dias, né? Então todos os dias a gente está implantando NR1, a gente está criando as ações de NR1 dentro das empresas, trabalhando com programa de desenvolvimento de líderes também e programa de cargos e salários para montar toda a carreira dentro das empresas. Então eu chamo você que está vendo esse vídeo para uma interação, para uma reflexão, né? Então, assim, o que você tem feito para cuidar da sua saúde mental? Na sua vida particular e, obviamente, que se estende na vida corporativa, né? Qual que é a sua maior dificuldade sobre esse tema? Se tem alguma dificuldade, tem algum tabu? Tem alguma crença que pode estar fazendo parte desse teu cenário agora? Então comente aqui no vídeo, né? Curta, comente, compartilhe. Se você não quiser colocar o que está acontecendo na tua vida, você pode falar assim, não, porque é um amigo meu, né? Enfim. Ou se quiser contar um caso de um amigo seu também, sem citar nomes, por favor, tá? Fiquem à vontade. Mas comente, traga pra gente, traga pra mesa de discussão. Tá bom, pessoal? Então, assim, cuidar da saúde mental, assim como nós temos toda uma parte preventiva, urológica, né? Mês que vem, inclusive, é mês azul, né? Novembro azul. Nós temos a parte do cuidado da mama, né? Outubro rosa. Inclusive, nós estamos no mês do outubro rosa, né? Então, para a gente falar dessa parte, a gente tem que fazer um outro vídeo que seria muito interessante para o canal também. Entre outros meses. Então nós temos cuidados preventivos de mama, de próstata, de ginecologia, enfim, nós temos
cuidados que a gente vai no médico de forma constante para ver como é que está o andamento do sistema, não é verdade? Por que não fazer isso também com a saúde mental? Né? Por que não fazer com a saúde mental? De você realmente fazer um check-up mental com o teu psicólogo de tempo em tempo para ver se está tudo tranquilo, para ver se as tuas ideias estão no lugar, para ver se a tua cabeça está conduzindo você de forma correta dentro de um cenário mais como é que eu posso falar, mais saudável para você pensar em objetivos a curto, médio e longo prazo, né? Se você tem ideia do que está acontecendo na tua vida, em que momento que você se encontra na vida, para poder ter planos junto com pessoas que você ama, pessoas que estão junto com você e levar isso para o ambiente corporativo. Para como você pode, no ambiente corporativo, diante disso, ser mais assertivo, ser mais feliz. Tá bom, pessoal? Então, assim, quero chamar você para fazer o triplo C, curta, comente e compartilhe esse nosso vídeo. Se você achou interessante, pelo menos dar uma indicação de cuidado de saúde mental, mande esse vídeo para uma pessoa que você gosta, que você acredita que ela tem que buscar cuidado com saúde mental. Se você acha interessante compartilhar esse vídeo, para pelo menos criar uma faísca, né, na vida da pessoa para ver se ela se atenta, ou você mesmo está vendo esse vídeo, se você puder buscar o teu psicólogo para poder conversar um pouquinho sobre o teu momento e ver se as ideias estão alinhadas, estão condizentes com aquilo que você quer, com aquilo que é saudável no teu momento para fazer, né, dentro das suas atitudes, do teu comportamento e das tuas crenças, tá bom, pessoal? É lógico. Então, tudo que a gente acredita, a gente pensa, a gente sente, a gente tem comportamentos voltados para isso, tá bom, pessoal? Então, se esse conteúdo faz sentido para você, curta, comente, compartilhe. Saúde mental é um direito de todos. Então, vamos quebrar, por favor, pessoal, esse tabu. Vamos falar mais sobre saúde mental, tá? Principalmente dentro das empresas, por interferir também em todo um cenário do nosso cotidiano. Tá bom, pessoal? Você que gostou desse vídeo, pelo menos, deixa a sua curtida, compartilhe e comente. Um abraço a todos. Fui!